Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, olha só o fogo no parquinho! O babado tá forte entre os bolsonaristas. Depois de Cidinho e Van Garten terem dito que preferiam o Lula do que votar na Michelle para presidente da República, isso no começo do ano, quando surgiram boatos de que, notícias, especulações de que poderia haver aí uma candidatura da ex-primeira-dama. Houve essa conversa no Zap vazada pelo Zap do Cid para o UOL, que está repercutindo bastante. Repercutiu tanto que a Michelle exigiu e o Bolsonaro referendou que o PL demitisse o Van Garten. Ou seja, tô de mal, Van Garten, disse Bolsonaro e Michelle para o Van Garten. E o PL ontem, a partir de um áudio, mandaram um áudio falando: olha, você está demitido. Tipo o programa que o Trump fazia lá nos Estados Unidos e que foi também aqui feito na Record por aquele publicitário que agora me foge o nome, de cabelo pintado de acaju lá, casado com uma dessas famosetes aí, enfim, tinha lá: você está demitido. Demitiram o Van Garten. E ele se calou, ficou mudo. E não tinha recebido solidariedade de ninguém. Mas eis que surge lá nas montanhas, com a mensagem de Deus, na tábua da salvação, sai o Malafaia, chega o Malafaia com a sua mensagem. Vejam lá o que ele disse: você tem minha solidariedade, não gosto de ver covardia e gente que não tem memória das coisas boas. Estão sempre prontos para apontar falhas, nunca os acertos, disse Malafaia num comentário de um post do Van Garten. Então, o Malafaia chamou para si a responsabilidade. Ele, o Roberto Justo, estou me lembrando aqui quem era para fazer você está demitido. Ele mesmo. O Malafaia, que há alguns dias tinha dito que a melhor candidata e que ele apoiaria se o Tarcísio continuasse insistindo com esse papo de substituir o Bolsonaro, era a Michelle, que ele ia de Michelle. Acabou de fazer isso, 5, 6 dias atrás. Hoje diz o seguinte: vocês estão cuspindo no prato que comeram. O Van Garten foi um assessor que fez coisas boas e a família Bolsonaro está descartando ele, e isto é uma covardia. A palavra usada por Malafaia é covardia, é um termo muito forte. Chamou Bolsonaro, chamou Michelle, chamou Valdemar de Costa Neto de covardes. Malafaia, que tem organizado os atos em defesa de Bolsonaro no Brasil inteiro. No palanque é Malafaia, Bolsonaro, Michelle e mais um ou dois em cada lugar. Quem fala são eles. E às vezes a Michelle nem fala, se não me engano, em Brasília não falou, no Rio de Janeiro não falou. Em Brasília acho que ela falou. São Paulo também. E no Rio ela não falou. Malafaia fala em todos. Malafaia, inclusive, é cogitado para candidato em alguns setores do bolsonarismo, como um cara de
tamanha confiança que poderia substituir com tranquilidade o mito. Iria, né, espalhar a palavra, a verdade para o Brasil afora. Então, isso é uma sinalização de uma possível crise. Mas essa é uma parte da história. A outra parte é o seguinte: o Weingarten pode falar. O Weingarten sabe de muita coisa, muita coisa. O Weingarten é o cara que estava na operação das joias do Bolsonaro, né? O Weingarten sabe, a partir também provavelmente de histórias contadas pelo Cid, de muita coisa da Michelle. Eles sabem bastidores da relação dos dois, do casal, mas eles sabem também dos esquemas da família. O Weingarten precisa ir a público e fazer alguma declaração em on? Não. Ele só precisa passar as pistas para setores da imprensa que ele tem uma boa relação, de casos que podem complicar a vida, tanto de Bolsonaro, mas preferencialmente de Michelle, para tirá-la completamente do jogo político. E aqui entre nós, eu acho que isso acontecerá. O Weingarten, apesar de ser advogado, ele exerceu que papel para o Bolsonaro até ontem? Ele foi o ministro da SECOM do Bolsonaro. Ele era o cara que controlava o caixa dos recursos para os veículos de comunicação. E que fez, quando assumiu a SECOM, construiu uma relação de mais diálogo com esses veículos de imprensa, e o que o tornou credenciado para ser um tipo porta-voz assessor de imprensa de Bolsonaro. Ele que fazia a conexão com Folha de São Paulo, com o UOL, com o Globo, com a própria TV, com a TV Globo, com a Record. Era o Weingarten, o embaixador para assuntos midiáticos de Bolsonaro. Então, esse papel que ele tinha lhe garante contatos e bons contatos para fornecer denúncias contra a Michelle. Se elas vierem a acontecer daqui a algum tempo, vocês saberão que tem ali uma mão do gato. E o gato poderá atender pelo nome de Weingarten. Se eu fosse o Bolsonaro, eu ficaria preocupado. Se eu fosse a Michelle, eu ficaria muitíssimo preocupada, porque o Weingarten pode falar. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.